Deputado Domingos Salles, o senhor nos escuta? Perfeitamente. Cumprimentar a todos vocês. Vejo o debate animado e acirrado, mas o momento exige isso, exige um debate, exige que a gente se posicione, porque decisões que estão sendo tomadas ou anunciadas afetam a vida de todos os brasileiros. E numa democracia, você não pode ficar calado diante daquilo que você não concorda, não deve ficar calado, especialmente nós, que representamos legitimamente o povo brasileiro. Estou à disposição de vocês. Deputado, eu como profissional da área do direito e também professor, eu considero que jurisdição constitucional, ela tem um certo limite. Decisão política cabe a quem tem voto, quem tem mandato popular. Por exemplo, é o Congresso Nacional que tem que discutir se deve descriminalizar o aborto ou não, convocando audiências públicas, ouvindo especialistas, o mesmo com relação à descriminalização da droga, a fixação do marco temporal, já que se entende que não foi muito clara a Constituição, são tarefas políticas do Congresso. Mas o Congresso demora para reagir. E quando reage, parece não ter força para isso. O que o grupo de deputados, em torno da ideia que o senhor representa e outros também, planeja em termos de resposta, ou pelo menos protesto, com relação a essa situação? Olha, não apenas um protesto, mas uma resposta concreta que eu sinto que a população brasileira já vinha cobrando do Congresso. Não é raro eu encontrar com as pessoas na rua e elas me dizerem: mas vocês não vão fazer nada? Onde está o Congresso Nacional? Isso é responsabilidade de vocês. E é bom eu estar conversando com você, com os demais colegas, você é um jurista também. Na verdade, a minha proposta de emenda constitucional, e eu começo dizendo isso, ela não retira, não altera nenhuma das prerrogativas do STF, portanto, ela não é inconstitucional, ela trata apenas de deixar claro aquilo que, por sinal, já existe no artigo 49, que são as competências do Congresso Nacional. E a maior delas, sem dúvida alguma, é a de legislar. E você foi muito feliz já na sua pergunta, colocando de forma clara. Ora, cabe ao Congresso legislar. O artigo 2º da Constituição, cláusula pétrea. Esta sim, cláusula pétrea. Deputado, mas qual seria efetivamente a proposta? Como é que se pretende dar essa resposta? Por meio de qual instrumento normativo, qual providência? Sim, então vamos lá. Então eu vou dar exatamente o que é o texto da nossa PEC do equilíbrio entre os poderes, que agora já tem número, já está protocolada, não é do Domingos Salles, já é de 175 parlamentares que assinaram. Ninguém assinou por correspondência, ninguém assinou no corredor, eu colhi a assinatura de um por um, deixando claro o que se tratava. A nossa emenda constitucional, ela acrescenta no artigo 49, que é o artigo que define as prerrogativas do Congresso Nacional, um inciso em que se estabelece que o Congresso Nacional poderá, por maioria qualificada, constitucional, maioria de 3/5 em 2 turnos na Câmara, 3/5 em 2 turnos no Senado, revogar decisão transitada em julgado pelo STF que extrapole os limites constitucionais do STF, ou seja, o STF agiu contra a Constituição brasileira, o Congresso Nacional, até porque nós juramos respeito à Constituição brasileira, em nome do povo brasileiro, com maioria constitucional, dizemos, não vale essa decisão inconstitucional. De legislar, por exemplo, ora, você mesmo na sua colocação falou, o Congresso às vezes demora. O caso do aborto. O aborto é legislação da primeira metade do século passado. Mas por que não mudou? Porque o povo brasileiro, através dos seus representantes, entende que não deve mudar. Não falta projeto no Congresso, falta número suficiente de deputados que apoiem a proposta. Aí esses deputados, deputado do PSOL, por exemplo, não, já que eu não aprovo democraticamente, eu vou me valer de recorrer ao Supremo e vou pedir que o Supremo, ideologicamente, mude a regra do jogo. Isso é que é um absurdo, isso é inconstitucional. Sim, e tem que ter algum remédio, porque senão o Estado Democrático de Direito acabou. Olha,
Eu fui presidente da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. Eu, além de membro do Ministério Público, eu tenho uma experiência política. Eu sei que o senhor tem 3 mandatos também, é um político experiente e vitorioso. A palavra final sobre como a Constituição deve ser interpretada é do Supremo Tribunal Federal. Certo ou errado, de acordo com o sistema, é ele que julga. Agora, se for aprovada uma PEC como essa, primeiro precisaria do apoio do presidente da Câmara, do presidente do Senado e de um grande apoio dos parlamentares. Ocorre que, aprovada essa PEC, o Supremo poderia dar uma liminar e suspender a constitucionalidade dela, uma emenda constitucional que vai além do poder derivado. E aí, o Congresso poderia sofrer mais uma derrota. Não seria o caso de tentar estabelecer um diálogo? Há, inclusive, ministros do Supremo Tribunal Federal que são favoráveis à fixação de um mandato, eventualmente a redefinir o papel da Corte como uma Corte Constitucional. Essa é uma posição que ela pode marcar um confronto, mas, ao mesmo tempo, vai contra o princípio de que os poderes têm que ser independentes e harmônicos. Não há o novo ministro, presidente do Supremo, acena com o diálogo. Não seria melhor buscar um diálogo e tentar estabelecer um caminho do que fazer uma PEC que vai soar como um confronto e poderá ser declarada inconstitucional pelo próprio Supremo? Olha, nós estamos tentando o diálogo há meses, eu diria há anos. Nós estamos tentando o diálogo e estamos pregando no deserto. A verdade é que eu quero insistir com você, embora tenha todo o respeito pela sua formação, muitos digam, o Domingos é médico veterinário. Eu já era deputado quando eu fiz uma pós-graduação em Direito Público e estudei Direito Constitucional. Claro que eu não sou um constitucionalista, eu estudei Direito Constitucional, mas eu fiz a minha proposta baseada na própria Constituição, porque o artigo 49, no seu inciso 11º, ele diz textualmente que é dever do Congresso Nacional zelar para que seja respeitado pelos demais poderes a sua prerrogativa de legislar. E isso está sendo afrontado pelo STF e nós estamos insistindo. Nós tivemos inúmeras reuniões da Frente Parlamentar Agropecuária, da qual eu sou vice-presidente, procurando mostrar para os ministros que é um absurdo eles revogarem algo que o Supremo decidiu. Vocês acabaram de falar aí sobre o princípio do colegiado. Ora, naquela ocasião, o Supremo decidiu e decidiu de forma clara, né? Havia situações lá de ministros que foram explícitos no seu voto, dizendo o que a Constituição diz, e a Constituição diz no artigo 20, me parece que inciso 11º, a Constituição diz terras originárias, terras o 231, ocupadas... né? Artigo 231 da Constituição Federal, né? Não é isso que você está falando? Não, a questão temporal? da propriedade da União, das terras que são de propriedade da União, também trata disso. Certo. E faz referência às terras indígenas. Certo. E faz referência dizendo as terras ocupadas pelos indígenas. E quando o Supremo julgou em 2010, a ação que foi proposta em 2000, de Terra Raposa do Sol, esse assunto foi exaustivamente debatido e criou-se uma súmula e definiu-se aí a questão colegiada, né, em que ficou claro que eram as terras que estavam ocupadas no ato da promulgação e não as que foram em qualquer época passada. Ou seja, quando derruba esta decisão do próprio Supremo e quer perverter, alterar a Constituição, deputado, o Supremo vai colocar o Brasil em guerra, porque ele vai dizer assim, em qualquer parte do Brasil, um grupo indígena que disser que lá pelos idos de 1800 ou em qualquer época havia índios ali, eles podem reivindicar, porque a Constituição não estaria dando clareza, né? Mas ela é clara, a Constituição é terra ocupadas. Tá. Então, se o Supremo não respeita o Legislativo, nós temos que reagir. O diálogo aí, eu termino, é melhor, concordo com você. E acho que ao protocolar minha PEC, a gente já deu uma balançada lá. Eu ouvi os discursos de posse do Barroso, né? Tenho um respeito enorme pelo STF, tenho um respeito por ele, pelos demais juízes. Não podemos ter medo do judiciário. Não podemos achar que não podemos questionar. Não podemos achar que eles estão acima do bem e do mal e que nós vamos ter 11 iluminados que decidem do jeito que quiser e que ninguém pode questionar. Então eu estou questionando e é preciso, e eu percebo que há um clamor do povo brasileiro para que a gente de fato questione. E que pelo menos o Supremo então estabeleça de maneira clara, olha,
nós não vamos legislar. Não vamos mudar a regra do aborto. O Congresso que mude. Não vamos mudar a regra de que é proibido drogas no Brasil. O Congresso que mude. Deputado, mas o Supremo está querendo legislar. Sim. Ainda chega a dizer assim, que é importante mandarmos... então nós vamos legislar. É importante, eu acho que, primeiro, mandar uma mensagem à população de respeito aos poderes. E eu sei que o senhor, claro, como deputado experiente, sabe disso. Respeito ao Poder Judiciário, às decisões do Supremo, respeito ao Poder Legislativo, à sua competência legislativa, respeito ao Poder Executivo, seja lá quem estiver, concordemos ou não com quem foi legitimamente eleito. E toda posição de confronto, ela é contrária à democracia e ao interesse. E eu entendo, compreendo que há razões para uma insatisfação. A gente espera que essa PEC possa valer como um protesto. Não acredito que ela vá conseguir ser aprovada, e se aprovada ela vai prosseguir, mas acho que o senhor tem o direito de fazer esse protesto. Pergunto se alguém teria, uma vez só, as perguntas para que ele responda de uma só vez, nós estamos apertados no tempo. Diego Tavares, eu repasso a pergunta. Acho que nós perdemos o contato. Vamos aqui, daqui a pouco nós retomamos para nos despedirmos do deputado. Diego, qual a sua pergunta? Professor Capês, eu queria saber do deputado que, ao contrário, discordo do senhor de que a PEC tem poucas chances de ser aprovada, porque é uma PEC que foi tomada com prioridade pela Frente Parlamentar do Agronegócio. Certo. E é uma frente parlamentar que, historicamente, nunca deixou de aprovar as bandeiras das quais tomou para si. Eu quero saber se a bancada eventualmente já tem uma resposta preparada para essa situação que o senhor colocou de que, por decisão monocrática, o Supremo suspenda os efeitos dessa PEC, até para que não fique na sociedade aquela imagem de que foi uma PEC só para tirar foto na bancada do protocolo. Entendi sua pergunta. Dani? A minha questão, Capês, na verdade eu vejo aqui um certo otimismo do Diego, mas eu não estou tão otimista quanto ele, porque eu vejo que aliás, eu gostaria de saber até a opinião do deputado, não é? Porque essa iniciativa que eles estão tendo, na minha visão, ela vai trazer mais complexidade, tá, a todo o processo institucional, mais negociações, diálogos precisaram ser estabelecidos. Bom, portanto... Nós estamos com o deputado aí, então a primeira pergunta que é do Diego Tavares é se existe uma previsão de que o Congresso fará se essa PEC, uma vez aprovada, tem a sua inconstitucionalidade proclamada pelo Supremo. A Dani diz o seguinte, ela não vê quórum... possibilidade de reunião de quórum suficiente para aprovação. Isso. Eu quero só terminar, Capês, porque é o seguinte... Vou fazer as perguntas de uma vez só, deputado. Perfeito. Desculpa, Capês. É o seguinte, deputado, eu vejo que vai trazer uma maior complexidade essa iniciativa que estão propondo. Para além disso, o porquê estão escolhendo essa iniciativa ao invés de repensar institucionalmente, tá, os problemas que estão acontecendo. Por quê? Poderia, por exemplo, repensar, né, aliás, trazer mais clareza sobre o papel institucional da Corte, né, e, a partir disso, definir quais são os temas institucionais ou prioritários ou aquilo que efetivamente cabe ao STF. Portanto, eu gostaria de saber a sua visão. Vai trazer maior complexidade e por que não pensar na estrutura? Dani, eu vou já acolher a pergunta. Suano, tem alguma sugestão de pergunta? O deputado responde de uma vez só, mas... Eu teria várias, mas vou fazer só uma. Primeiro, parabéns, deputado. Como o senhor falou, é uma forma de colocar um freio. Mas o que isso é um sintoma, que está chegando o teto. O senhor foi muito claro, o senhor disse que estão tentando há muito tempo o diálogo. Quando o diálogo não vem, nós temos que dar uma resposta. Significa que o teto do embate já está chegando. Eu, particularmente, não acredito que a sua PEC vá produzir o resultado. Como a Daniela falou, vai trazer mais complexidade e vai trazer mais enfrentamento contra o Congresso ou Congresso e Judiciário. A minha pergunta é, com todo respeito, há formas mais fáceis de resolver isso? Eu poderia lhe dizer, mas precisaria de uma articulação muito boa. Primeira delas, acaba com o foro privilegiado. Segundo, acaba com a função recursal do STF. Terceiro, dá ao STF as condições de trabalho para que ele não vá além daquilo que é atribuído constitucionalmente, como uma corte constitucional. Não é muito melhor o senhor entrar para uma reforma estrutural desta natureza? Deputado, eu vou fazer então um apanhado, porque ficou muita coisa. Olha, a primeira pergunta é, existe quórum suficiente ou possibilidade fática de aprovação dessa PEC na Câmara dos Deputados, pelo menos, que é onde o senhor está, nos 2 turnos por 3/5?
Segundo, aprovada essa PEC, o Congresso está preparado para uma proclamação de inconstitucionalidade? E a terceira pergunta, não seria melhor focar em outros temas, como acabar com o foro privilegiado para todas as autoridades e, por exemplo, reservar ao Supremo o papel de corte constitucional? Desses 3 pontos que eu queria que o senhor abordasse, e agradecendo muito sua paciência e atenção para com o nosso programa. Olha, excelente. Eu acho que essas 3 perguntas me ajudam a explicar com muita clareza. Primeiro, eu quero, antes das 3, dizer, no final do seu primeiro comentário, o respeito entre os poderes é essencial. Por isso que, inclusive, eu dei o nome de PEC do equilíbrio entre os poderes. Quando não há equilíbrio, não há harmonia. Quando não há harmonia, acaba não havendo respeito. Eu tenho absoluto respeito pelo STF, absoluto respeito porque eu respeito a democracia. Não há democracia sem justiça, não há democracia sem judiciário, e judiciário independente, autônomo. Nem passa pela minha cabeça tirar a autonomia do judiciário. Bom, agora, há possibilidade de conseguirmos aprovar? Eu sei que é difícil, mas veja bem, eu estou há um ano lutando, mais de um ano, lutando para conseguir aprovar, porque há mais de um ano o STF vem fazendo uma verdadeira usurpação do poder legislativo, cometeu erros no passado, diz que era inconstitucional a cláusula de barreira e atrasou mais de 10 anos a organização política do Brasil. Depois nós voltamos à cláusula de barreira agora recentemente, parece que em 2018, o próprio STF falou, nós erramos. O Gilmar Mendes falou, nós erramos, não era inconstitucional. Então, o STF erra, tem que ter alguma maneira de estabelecer limites. E como eu disse, há mais de um ano eu estou tentando, não conseguia. Como o STF continua tomando atitudes absurdas, e agora entrou no campo da droga, da questão do aborto, do direito de propriedade, eu consegui, em pouco mais de 24 horas, completar 175 assinaturas. Eu torço para que a gente... Aí eu entro no segundo aspecto. É possível aprovar? É. Se aprovado, e aí o STF querer vetar uma prerrogativa do Congresso no artigo 49, não estou tirando prerrogativa dele, dizendo que é só aquilo que ele votar de maneira inconstitucional, aí ele estabelece uma crise. Agora, eu acho que antes disso, é possível diálogo? É. Aí eu já terei me dado por vencedor. Eu acho que eu já estou provocando isso. Existem inúmeros projetos no Congresso para mudar a maneira de indicação de ministro no STF. Ora, ministro do STF deve ser pelo notório saber, e não por natureza política. O Lula foi presidente de 2 mandatos, já indicou alguns, depois a Dilma, o Lula agora indica mais 2. Imaginem vocês se agora a indicação continuar sendo muito mais política do que pelo notório saber, daqui a pouco nós temos 11 ministros alinhados com o PT. Então, é preciso uma reforma do judiciário mais ampla, a indicação de ministro, talvez o mandato de ministro. O Supremo deveria ser corte constitucional. Estão votando lá o Gilmar, o nosso Alexandre de Moraes, né, o senhor Alexandre, dando 17 anos de cadeia para indivíduos que nunca souberam, nem souberam direito o que é golpe militar, arrasa a vida de um monte de gente, e ele não tem a quem recorrer. Virou corte criminal. O Supremo virou corte criminal, de repente. O princípio do direito essencial, de que você tem que ter pelo menos 2 instâncias para se defender, acabou. Então, tem que fazer uma reforma judiciária. A minha proposta, eu sei que ela incomoda. Tem muita gente que falou, Domingos, você é louco. Não, eu amo esse país. Eu respeito o judiciário, mas não tenho medo dele. Não tenho razão para ter medo. Tenho 8 mandatos de vida pública. Nenhum processo, o que não é mais do que a minha obrigação. Agora, eu vou assistir o judiciário cometer absurdos e agora até atrocidades, e nós vamos ficar calados? O judiciário não. O STF, porque eu tenho sido parabenizado por juízes do Brasil inteiro. Né? Olha, então, eu sei que o caminho poderia ser o do diálogo. E eu continuo muito aberto ao diálogo. Muito bem. Olha, eu queria agradecer bastante. Eu, como irmão de um magistrado que foi durante mais de 10 anos juiz instrutor do STF, uma corte onde tenho tantos amigos e pela qual tenho tanto respeito, tenho certeza que o senhor também. Eu espero que essa PEC sirva apenas como um motivo para aproximar mais os poderes, para estimular mais o diálogo entre os poderes, e porque, na verdade, eles são independentes, tem que ser respeitada a independência de cada um, mas eles são harmônicos. E tudo que a gente quer é que não haja um confronto, e que, se possível, o Supremo, no exercício da jurisdição constitucional,
esteja no exercício de atividade técnica e não de escolhas que dependem de mandato popular e representatividade popular. A gente espera que tudo se serene e manifestamos aqui nosso integral respeito ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. É desse equilíbrio que nasce e subsiste um Estado democrático de direito. Muito obrigado, deputado, pelo seu tempo aqui. Que em outras oportunidades que a gente possa estar novamente juntos. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, e eu concordo integralmente com você. Muito bem.